Bom dia, turma. Eu sou a professora Tatiane Rodrigues. A disciplina é Técnicas Educativas e hoje a gente vai dar início a essa disciplina. Apresentação: curso técnico em segurança do trabalho, disciplina Técnicas Educativas, professora Tatiane Rodrigues e o meu e-mail é tatianerodrigues88@gmail.com. Plano de ensino: ementa, comunicação, técnica de redação, comunicação escrita empresarial, correspondência, produção de texto, projeto, relatório e laudo técnico, campanhas. Objetivo geral: conhecer e aplicar os fundamentos teóricos, metodológicos do processo educativo e da comunicação social, de modo a subsidiar o fazer profissional do técnico em segurança do trabalho. Objetivo específico: unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Compreender e correlacionar os conhecimentos de comunicação e seus elementos constitutivos na prática educativa e segurança do trabalho. Conhecer as diferenças existentes entre correspondência básica e oficial e a técnica para produção de cada texto para atender as empresas. Discutir sobre os relatórios e laudos técnicos utilizado na área de segurança do trabalho. Fatores primordiais na comunicação: ortografia, gramática, pontuação. Antes da gente começar a falar um pouquinho da objetividade na comunicação, vamos saber o que é comunicação. Comunicação é o processo pelo qual os seres humanos trocam informações entre si. Dessa forma, a comunicação faz parte da nossa vida. A todo momento, estamos nos comunicando através da fala, da escrita, de gestos, de um sorriso, ou mesmo através de leituras, documentos, jornais e até mesmo revistas. Objetividade da comunicação: vá direto ao ponto. Prefira a ordem direta das frases. Para uma comunicação ágil e precisa, não convém tomar o tempo do leitor em supérfluos. A ordem é ser o mais claro e enxuto possível. Criatividade: aprender e desaprender. Desenvolver o pensamento criativo. Criatividade, inovação e atualização são fundamentais. Então, alunos, ao realizar qualquer ato de comunicação, a gente vai seguir alguns elementos, como o emissor, o destinário, a mensagem, o canal de comunicação, o código e o contexto. O que vem ser esse emissor na comunicação? É aquele que envia a mensagem. E o destinário? É aquele a quem a mensagem foi endereçada, ou então aquele que a mensagem foi passada. E a mensagem, a gente pode dizer que é todo o conteúdo onde se baseia aquela informação. E o canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem ela foi transmitida. Como assim, professora? Se foi através de carta, se foi através de palestras, de televisão, entre outras ferramentas. Código também é um conjunto de signos e regras de combinação que são utilizados para a elaboração dessa mensagem. Esse código a gente vai aprender um pouquinho mais no decorrer da aula. E o contexto é o objetivo da situação, o que a mensagem se refere, qual é o conteúdo daquela mensagem. Então, esses são os elementos fundamentais no ato comunicativo. Comunicação.
Uma boa comunicação leva o cidadão a ser criativo em qualquer profissão. Isso leva a ser empreendedor, curioso, atualizado, perseverante e persistente, motivador, autodisciplinado e leitor. A comunicação falada e escrita, o que deve ser evitado e utilizado. Evitado. Vimos por meio dessa comunicação. Vimos? Que palavreado é esse? Vimos. Acusamos o recebimento. Geralmente a gente consegue receber ainda e-mails que dizem assim: por favor, acuse o recebimento. Aí a pessoa vai e responde dessa forma: acusamos o recebimento. Segue em anexo. Quando vamos mandar algum e-mail também, ainda existe pessoas que colocam dessa forma: segue em anexo arquivo tal. Segue em anexo foto tal. Errado. Sem mais para o momento. Sem mais para o momento, que palavreado é esse? Vamos evitar. Estamos plenamente convencidos. Quem que vai estar convencido com esse linguajar? Ninguém. Utilizar. Recebemos, comunicamos, agora sabemos, anexamos, anteciosamente, cordialmente. Esse cordialmente é muito utilizado em órgãos públicos. Comunicação versus redação. Nada mais é do que a comunicação escrita, isto é, redigida. A redação começa pela ideia, passa pela organização do pensamento e, consequentemente, seleção de códigos, para então atingir seu objetivo final: transmitir ao receptor leitor o que criou a mente do comunicador escritor. A redação ela deve ser feita de uma forma clara para que possa ser transmitida nitidamente, dessa forma para que a pessoa que for ler entenda. Qualidades básicas para a mensagem. São 3 passos muito importantes: clareza, coerência e concisão. O que é essa clareza? Tem gente hoje que acha que escrever palavras difíceis é sinônimo de competência e credibilidade. Muitas das vezes as pessoas que escrevem dessa forma enganam-se. Então, alunos, vamos deixar essas palavras difíceis de se escrever para os escritores, para os poetas e para os acadêmicos. Tá certo? Vamos utilizar uma linguagem mais fácil e mais claro para a comunicação, principalmente porque vocês estarão no mercado e o mercado ele precisa de uma comunicação mais clara para que o leitor não se atrapalhe na hora da sua compreensão. Então, tomem cuidado na hora de escrever uma mensagem, porque muitas das vezes o que é claro para vocês, para o leitor, se torna difícil. Por isso, escrevam com clareza, não confunda prolexibilidade para não deixar dúvidas em informações. E a coerência é a capacidade de relacionar os fatos de forma argumentativa nessa mensagem. Então, ela tem um sentido consistente de uma ideia para se poder tirar uma conclusão. Esse é o fato da coerência. E a concisão, vamos evitar utilizar palavras ou frases muito longas que dificultam a compreensão do leitor. A concisão, ela é o fato direto. São o ato de palavras curtas. Língua é um sistema de signos convencionais
usados pelos membros de uma comunidade. A língua a gente pode associar como uma linguagem verbal, que é utilizada por um grupo de indivíduos. Sendo assim, é um instrumento de comunicação que representa a parte social da linguagem, formada por um sistema de signos convencionais e arbitrários. Isso quer dizer que a língua é um tipo de código formado por palavras e regras por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam entre si. Exemplo de língua: língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, entre outras. E linguagem é todo sistema organizado de sinais que serve de meio de comunicação entre o indivíduo. A linguagem, ela possibilita a comunicação ao homem, ou seja, a capacidade do homem de se comunicar por meio de uma língua. Faz parte da natureza humana, por isso podemos dizer que todo ser humano possui, ao nascer, uma aptidão que permite a aquisição da linguagem. No entanto, sem que haja o convívio social, essa predisposição se atrofia. Resumindo, essa linguagem é todo o sistema organizado de sinais que serve de comunicação, alunos, para os indivíduos. Linguagem como sistema de signos. Linguagem não verbal. São sinais, sons, gravuras, símbolos, músicas, entre outros. Então, essa linguagem não verbal, ela pode ser qualquer código que não se utiliza palavras. Linguagem verbal é o código que utiliza a palavra falada ou escrita. Fala ou discursos é a utilização individual da língua. Signos linguísticos é a sequência de sons ou de letras que nos remete a um significado. Um signo linguístico é constituído de duas partes: significante e significado. Significante é o material sonoro, fala ou visual escrita. Exemplo: palavras como natureza e pássaro. Cada um de nós associa essas palavras a um conceito. Fazemos uma imagem, um retrato mental do que seria essa palavra e podemos chegar a uma figura. Então, a gente associa como um ato significante. E significado é uma ideia que se associa ao significante, onde se tem o significado daquele signo. Dessa forma, teremos um signo linguístico. Se a coisa em si ou a ideia que chamamos de referente puder ser expressadas por um significante possuidor de um significado. Funções de linguagem se dividem em 5 funções: função emotiva, função referencial, função apelativa, função fática e função poética. Função emotiva. Concentra-se essa função em um emissor, revela uma opinião, uma emoção. Ela sempre prevalece na primeira pessoa do singular. São muito usadas nas interjeções e as exclamações. É uma linguagem das bibliografias, memórias, poesias líricas, cartas de amor, entre outras. E esse tipo de função, que é a emotiva, é também comum em propagandas, que pretende mudar o comportamento do receptor por meio de depoimentos. Função referencial, também conhecida como denotativa, concentra-se no referente, isto é, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Ela sempre é objetiva, direta, denotativa e sempre vai prevalecer na terceira pessoa do singular. Dessa forma, é uma linguagem muito utilizada nos jornais
para dar notícias e em livros científicos. Função apelativa, também conhecida como conotativa. Ela também concentra-se no seu receptor. Nela, o emissor, ela procura influenciar o comportamento do receptor, dirigindo-se diretamente a ele. Por isso, é comum o uso de tu e você, ou do nome da pessoa, além dos vocativos e imperativos. Também, alunos, essa função apelativa ela é utilizada nos discursos como sermões, propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Função fática. Concentra-se no canal. Ela tem o objetivo de prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal de comunicação. É uma linguagem de conversas telefônicas, de saudações e similares. E a função poética, ela é concentrada na mensagem. Ela revela um recurso imaginativo criado pelo emissor. É uma linguagem afetiva, sugestiva, conotativa. Ela é a metáfora, isto é, palavras onde são usadas com sentido específico, fora do sentido comum. Então, são escolhidas e organizadas de forma intencional. Embora, em geral, essa função apareça na literatura, na publicidade, nos provérbios, nos ditos populares e até mesmo nas linguagens do dia a dia. Vocês conseguem observar que os provérbios, eles são, em geral, frases bem organizadas, bem ritmadas e de fácil memorização. Então, a gente associa como uma função poética. Como nós já estudamos anteriormente, a função emotiva concentra-se no emissor. A função referencial concentra-se no referente. A função apelativa concentra-se no receptor. A função fática no canal. E a função poética concentra-se na mensagem, revela recursos imaginativos criados pelo emissor. Comunicação versus escrita. Mas se a escrita mudou, a carta não deixou de ser, por isso, um veículo muito eficiente de comunicação e transmissão de informações. E continua a ser uma das imagens de marca de qualquer empresa. Daí a importância da escolha do papel, que há de ser de boa qualidade, ou do logotipo, que deve ser sugestivo. Mas daí também a importância de uma redação cuidada e bem apresentada, do princípio ao fim da carta, de modo a que não haja contradições entre a qualidade da embalagem e o sentido da mensagem. A comunicação através das cartas, alunos, hoje é muito importante. Muitas das empresas utilizam-se de e-mails, mas também utilizam-se de cartas. Quem nunca recebeu uma cobrança bancária em casa? A cobrança bancária, vocês podem observar que ela é uma carta associativa referente ao órgão, né? Tanto privado quanto público. Ele se dirige através de cartas. Algumas cobranças também são feitas através de e-mail, mas lembrando que a carta hoje também é uma forma de comunicação expressiva e de suma importância. Por isso devemos saber escrever bem e de forma clara, para que o destinatário consiga entender o que o emissor passou. Há uma regra básica de cortesia. Toda carta é assinada e tem resposta. E esta deve ser dada num prazo razoável, mesmo que se limite a afirmar que a carta foi recebida. Outra regra de cortesia nesta matéria é a de que não se deve nunca abrir ou ler uma carta diante de outra pessoa. Ao fazê-lo, estamos de algum modo a virar as costas a essa pessoa, interrompendo a comunicação que se tinha estabelecido com ela. Claro que, num escritório, quando chega um fax ou um memorando, com a indicação de urgência, pode e deve
verificar-se o seu conteúdo. É óbvio que, tratando-se de uma carta de apresentação ou recomendação trazida pela pessoa que se recebe, é obrigatório abri-la de imediato e lê-la com atenção. Estrutura. Timbre. É o cabeçalho que figura na parte superior da carta. Aparece geralmente impresso. Toda carta empresarial ela tem que vir timbrada. Data. Geralmente escreve-se na parte superior direita e a sua parte final deve estar alinhada com margem direita no texto da carta, a 2 ou 3 espaços abaixo da altura do timbre. Também é de suma importância, gente. A data, ela é de suma importância numa carta. Destinatário, o nome e a morada da empresa a que se dirige o documento. Devem ser escritas 2 ou 3 linhas abaixo da data, formando um pequeno bloco na parte esquerda da carta. Registro e a referência. Depois da morada e antes da saudação inicial, pode encontrar-se à direita ou à esquerda o registro ou referência. O assunto. A 2 espaços abaixo da data encontra-se o assunto com o qual se sintetiza o conteúdo global da carta. O cabeçalho. O cabeçalho é necessário nas cartas em que se estabelece uma primeira relação e em todas as cartas de caráter protocolar. O texto começa-se a escrever a 2 espaços do cabeçalho. É a parte central da carta onde se expõe o conteúdo do documento, centrado na folha e devidamente distribuído por parágrafo. A redação tem de ser clara e concisa, o que resultará numa maior facilidade de compreensão. Comunicação versus e-mail. São grandes poupadores de tempo, mas não podem substituir a comunicação pessoal ou a carta comercial em certos assuntos. É muito importante observar boa redação, sem erros ortográficos ou gramática. Sejam claros, breves e objetivos. Quebre as correntes. Não mande e-mails quando esteja cansado ou nervoso. Não espalhe rumores, não conte piada, não coloque pontos negativos de pessoas, não se envolva em discussões. Qualidade da comunicação versus quantidade. Nem sempre a grande quantidade de comunicação conduz a uma melhor compreensão. É preferível uma boa qualidade de comunicação do que enormes quantidades de comunicados, circulares, ordem de serviços, relatórios extensos. As grandes quantidades de comunicação apenas levam a que as pessoas não leiam e não se interessem pelas informações necessárias. A qualidade da comunicação versus quantidade. Existem 2 tipos de informação, a sintética e a externa. Informação tipo sintética, ela tem que ser simples e clara. Vocês conseguem observar esse exemplo de forma bem simples, porque está nítida as informações, deveres e obrigações dos funcionários, o horário está bem claro, não tem como a pessoa ter dificuldade nessa leitura. Quantas horas são trabalhadas por dia, quantos dias vão ser trabalhados, o vencimento inicial e as férias anuais, todas estão feitas de forma clara. Então, essas informações que são escritas de forma clara é chamado de informação tipo sintética. Informação tipo extensa, complicada, contraditória. Porque é uma informação muito grande e muito rebruscada. Então, esse tipo de informação que tem uma escrita complicada ou uma escrita contraditória é a informação extensa. Legibilidade. Todos sabemos que é muito frequente os técnicos serem atraídos por um tipo de linguagem tão cheia de tecnismo e complicada, nada acessível ao cidadão comum, que acaba por não ser entendida por ninguém,
a não ser pelos próprios técnicos do ramo. Mas vale lembrar, turma, que quando estamos no nosso local de trabalho e conversando apenas com os técnicos ou com o nosso superior, devemos usar um linguajar mais técnico, porque estamos lidando com pessoas da mesma área. Mas quando iremos falar com pessoas externamente, devemos usar uma linguagem mais clara, mais direta para um bom entendimento. Leitura e compreensão dos textos. A fase da compreensão dos textos é fundamental porque ninguém consegue dar uma resposta a uma pergunta que não tenha sido bem compreendida. E quem diz responder, diz igualmente formular um despacho sobre um assunto proposto. Do mesmo modo, ninguém consegue resumir e qualquer assunto exposto, desde que não compreendido o texto. Leitura e compreensão de texto. Regras básicas. Lê uma vez o texto, lê uma segunda vez o texto, assinalar ou sublinhar as palavras-chave. É realmente importante o momento da compreensão do texto escrito recebido. Na maioria das vezes, depois de uma breve leitura em diagonal, somos impelidos de imediato para começar a escrever sem refletir, por vez, sem ter compreendido o texto, o que logicamente nos leva muitas vezes por caminhos errados. Requisitos essenciais para a produção de texto: conhecer o assunto que será abordado, ter o domínio do idioma e conhecer as técnicas. Tipologia textual. Narração. Narrar é contar de forma direta um ou mais fatos que ocorrem com determinados personagens em local e tempo definidos. Descrição. Descrever é caracterizar uma cena, um estado, um momento vivido ou sonhado por meio da nossa percepção sensorial e de nossa imaginação criadora. A base para uma descrição são os nossos 5 sentidos, sendo assim, mais uma forma primária para a produção de textos. Dissertação. Dissertar é discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Dessa forma, é a exposição de opiniões a respeito de um determinado assunto. Estrutura dissertativa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão serve para qualquer tipo de elaboração de texto. Introdução. O parágrafo introdutório caracteriza-se por apresentar uma ideia núcleo por meio de uma afirmação, interrogação, definição, citação, combinação ou não entre si. A introdução é a apresentação do assunto. Então, a introdução a gente pode associar como um parágrafo padrão, pois trata-se de uma colocação sucinta de uma ideia núcleo, que pode ser uma opinião pessoal do assunto que está sendo estudado. Desenvolvimento. Pode ocupar vários parágrafos em que se expõe juízos, raciocínio, provas, exemplos, testemunhos históricos e justificativas que argumentem a ideia central proposta no primeiro parágrafo. O desenvolvimento é a análise crítica da ideia central. Podemos também resumir esse desenvolvimento como uma justificativa a uma fundamentação de uma ideia núcleo. E a conclusão é o ponto de chegada da discussão, a parte final do texto, em que se condensa o conteúdo desenvolvido, reafirma-se o posicionamento exposto na tese ou lança-se perspectivas sobre o assunto. Um meio adequado de bem concluir é aquele em que sintetizamos o assunto nos termos em que foi proposto ou questionado na etapa introdutória.
Então, a conclusão, ela se faz através de uma reafirmação. O texto, para se redigir um texto, é indispensável unidade, coerência, clareza, criatividade, coesão e originalidade. Essa coerência, na hora de se redigir um texto, a gente vai associar ela de 3 formas: a coerência argumentativa, a coerência figurativa e a coerência narrativa. A coerência narrativa é aonde um personagem só pode fazer aquilo que puder ou souber fazer. Ela constitui de relatar uma ação realizada por um personagem que não tinha competência para realizá-la. Exemplo, vocês irão narrar um fato. Essa é a coerência narrativa, coerência figurativa. É aquela que, quando vocês estão elaborando um texto, vocês vão enfatizar o ambiente através de riquezas sobre seus elementos. Exemplo, uma sala está cheia de cadeiras. Quais são as figuras? São as cadeiras. Então, ela está usando uma coerência figurativa. E a coerência argumentativa se utiliza-se de dados pressupostos nos quais fazem interferências até chegar à conclusão. A clareza também nós já estudamos anteriormente. Todo texto deve ser escrito de forma clara. Sempre deve se utilizar a criatividade para fazer todos os textos. E a coesão, ela representa a capacidade de empregar adequadamente os recursos, vocabulários, sínteses. Ela é a forma de se construir uma linguagem mais culta, usando conectivos ou elementos gramaticais que são indispensáveis para um texto. E a originalidade é super importante, vocês serem sempre criativos e originais no ato que estão fazendo. Porque a originalidade vocês irão utilizar muito no local de serviço, no local de trabalho de vocês. Como assim? Na hora de elaborar os relatórios, vocês têm que utilizar de forma original, sem inventar delongas. Escrever significa encadear letras, sílabas, palavras, parágrafos, e ler é codificar a escrita, conseguindo fluência ou oralizar os sons. Ler equivale a compreender o que foi expressado como buscando acesso a uma lei universal. Para se fazer uma produção de texto, a gente precisa saber o que é um parágrafo padrão. Então, parágrafo padrão é aquele que possui uma ideia núcleo mais uma ideia secundária. Dessa forma, podemos concluir que é, ao mesmo tempo, o comportamento completo do raciocínio utilizado pelo ser humano, pois permite a análise de todo o pensamento. Produção de texto. Também, para se produzir um texto, existem outras formas de linguagem, como gráficos e tabelas em matemáticas, margens e paisagens em geografia, pintura, ilustrações, fotografias, principalmente, mas não exclusivamente, em artes e língua portuguesa, jogos, lutas, danças e esportes em geral, a partir da linguagem que o corpo produz, em educação física e outra. Não é obrigatório, gente, a gente utilizar só palavras. Para a produção de texto, nós também podemos usar imagens, tabelas, gráficos para enriquecer o texto abordado. Produção e leitura. Ler e produzir textos é um instrumento que medeia grande parte das nossas experiências de vida. Nas instituições, seja ela pública ou privada, essa
capacidade se desenvolve principalmente de forma dialógica. Essa postura dialógica permeia a ação e intervenção gestora e pode se irradiar pela vida inteira. Lembrete. Lembre-se dos aspectos formais. Letra, margem, títulos, rasuras. Letras são aceitas em textos, todos os tipos de letra, de que sejam mantidas as diferenças entre maiúsculas e minúsculas. Dicas para revisão na produção de texto. Releia o texto, leia com auxílio de régua, questione todos os fatos consistenciais, inverta a ordem da revisão, faça uma lista com seus erros mais comuns, quebre frases grandes em menores, textos legíveis, troque por palavras mais simples, coloque as frases na forma positiva, cuidado com os adjetivos. Redação oficial. É o conjunto de normas que regem as comunicações escritas internas e externas de repartição pública. Nas organizações privadas, a redação oficial é conhecida como redação comercial. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. A redação oficial apresenta uma linguagem própria, forma e burocrática. Manual de Redação Oficial da Presidente da República. Princípios fundamentais: publicidade e a impessoalidade. São princípios fundamentais de toda administração pública. Claro, esta que devem igualmente nortear a elaboração dos atos e a comunicação oficial. Correspondência. No caso da redação oficial, quem comunica é a administração pública. O que é comunicado é algum assunto relativo às atribuições do órgão ou entidade que comunica. Destinatário dessa comunicação é o público, o conjunto de cidadãos ou outro órgão ou entidade pública. A redação oficial deve ser isenta de interferências da individualidade de quem a elabora. As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, devem sempre obedecer a certas regras de forma. A clareza do texto possibilitando imediata compreensão pelo leitor, o uso de papéis uniformes e a correta diagramação são indispensáveis para a padronização das comunicações oficiais. O texto deve ser conciso, transmitindo um máximo de informações com o mínimo de palavras. Correspondência. Evitar o emprego do verbo na primeira pessoa do singular e o mesmo do plural. Não se conclui a comunicação. Jamais usar de linguagem irônica, pomposa ou rebuscada. Laudo técnico de condições ambientais no trabalho é confeccionado a partir de um levantamento dos riscos ambientais no local de trabalho, mediante a uma visita realizada por engenheiros, médicos ou técnicos no trabalho que vistoria e determina os riscos existentes. Deve ser renovado anualmente. Laudo ergonômico, NR17. Prestem atenção, turma, que esse laudo são os que vocês vão utilizar. Essa norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho e eficiência. Dicas para elaborar um relatório ou um laudo técnico. Primeiramente, devemos lembrar da escrita. A exposição escrita na qual se descrevem fatos verificados mediante pesquisa ou se história a execução de serviços ou de experiências.
é geralmente acompanhado de documentos demonstrativos tais como tabela, gráficos, estatísticas e outros. Relatório. Existem diversos tipos de relatórios, como, por exemplo, técnico-científico, técnico de segurança, de viagem, de estágio, administrativos e outros, para fins especiais definidos pela empresa, para relatar algumas atividades específicas. Um ponto importante na elaboração é o cuidado com a formatação do documento, que deve seguir as seguintes ordens e padrões. Lembrando que os relatórios nas empresas, eles são feitos semanalmente e mensalmente. E vocês, como técnico de segurança do trabalho, provavelmente irão fazer relatórios semanalmente. Relatório, ordens padrões. As medidas de formatação: margem superior, margem inferior, margem direita, margem esquerda, entre linhas, tipo de letras, tamanho de forma, tamanho da fonte e formato do papel. Geralmente vai ter um padrão na empresa em que vocês irão ser técnicos de segurança do trabalho, tá? Vocês irão seguir uma forma padrão. Relatório e laudo. Cada relatório pode ter pequenas alterações na sua estrutura. Laudo é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, via regras escrito. Deve ser redigido pelo mesmo quando existem assistências técnicas. Dessa forma, o laudo é a tradução das impressões captadas pelo técnico ou especialista em torno do fato litigioso por meio dos conhecimentos especiais de quem o examinou. Alunos, laudo técnico só quem faz é perito, certo? Geralmente, para fazer uma perícia, você precisa de um perito-chefe, uma pessoa especializada da área que trabalhe no ambiente e 2 peritos convidados para formar a equipe de perícia. Não se faz perícia por e-mail, tá? A perícia tem que ser feita presencialmente e via regra escrita, certo? Feita toda essa perícia, é assinada, carimbada e entregada para ao chefe do órgão que solicitou a perícia. Diferenças: relatórios e laudo. Relatório é a conclusão dada pelo profissional da empresa por determinado assunto. Laudo é dado pelo técnico e profissional especializado do assunto. Relatório é a opinião de um ou mais profissional. Laudo é a descrição do fato pelo técnico especialista. Relatório é subjetivo, laudo é objetivo. O conteúdo dessa disciplina, na primeira unidade, a gente vai estudar comunicação, comunicação escrita, técnica de redação. Segunda unidade, ou unidade 2, correspondência, produção de texto. Unidade 3, projeto, campanhas, relatórios e laudos técnicos. Avaliação, frequência nas atividades presenciais, que é de extrema importância. Atividade e fórum de fixação respondidos corretamente nos devidos prazos estabelecidos. Não adianta, aluno, vocês responderem um fórum depois da data estabelecida, não vai ter validade. Então, fiquem atentos aos prazos das atividades e fóruns. A aprovação nas avaliações regulares presenciais. Para reflexão, quando você tiver a impressão que já sabe tudo, não esqueça, é só impressão. Logo, estude cada vez mais. Obrigada.